Vamos continuar aqui. Horas após o ataque do Zepoawa, o regime iraniano voltou a atacar cidadãos em Israel. Eles estão travando uma guerra muito diferente. Eles não estão mirando em alvos militares ou algo assim. Eles estão atirando em pessoas. Eles estão lançando esses mísseis em grandes áreas civis, cerca de 27 durante a noite em torno de Tel Aviv e Haifa. O Ministério da Saúde de Israel diz que pelo menos 80 pessoas ficaram gravemente feridas em alguns casos nesses ataques noturnos. O correspondente-chefe de assuntos estrangeiros, Trey Yanks, está em Tel Aviv. Trey. Harris, bom dia. Horas depois que o presidente Trump ordenou aqueles ataques do Zepoawa contra instalações nucleares iranianas, os iranianos lançaram um ataque de mísseis balísticos em grande escala contra Israel, levando milhões de pessoas a abrigos antiaéreos. Quase 30 mísseis cruzaram os céus deste país. De acordo com os primeiros socorristas, houve 10 locais de impacto diferentes e mais de 80 pessoas ficaram feridas. Vários prédios residenciais foram destruídos. Os primeiros socorristas foram até o local, cavando entre os escombros, tentando encontrar pessoas que sobreviveram a essas explosões. Entendemos que os israelenses permanecem hoje em alerta máximo, temendo mais respostas iranianas. E há um estado de emergência aqui, alertando os civis para evitarem aglomerações públicas. As escolas estão fechadas e os comércios fechados. Veja o que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse em resposta aos ataques americanos. A história registrará que o presidente Trump agiu para negar ao regime mais perigoso do mundo as armas mais perigosas do mundo. A liderança dele hoje criou um ponto de inflexão histórico que pode ajudar a conduzir o Oriente Médio e além para um futuro de prosperidade e paz. Os iranianos responderam que todas as opções estão sobre a mesa quanto a uma possível resposta aos ataques do Zepoawa durante a noite. E o ministro das Relações Exteriores do país divulgou um comunicado dizendo: na semana passada, estávamos em negociações com o Zepoawa quando Israel decidiu acabar com aquela diplomacia. Nesta semana, mantivemos conversas com o E3, o E, quando os Zepoawa decidiram acabar com aquela diplomacia. Que conclusão você tiraria? Mais uma vez, as forças americanas e os israelenses permanecem em alerta máximo em toda a região. Há uma preocupação real sobre uma possível resposta que pode acontecer a qualquer momento e entendemos que tanto autoridades israelenses atuais quanto ex-autoridades continuam elogiando o presidente Trump por essa decisão, reconhecendo que ela mudou a realidade do Oriente Médio ao atacar esses principais locais nucleares no Irã e retirar aquela peça importante de influência que o regime tinha há apenas 24 horas em relação ao seu programa nuclear. Harris. Trey, eu estou curioso. Você disse em sua reportagem que todas as opções estão sobre a mesa para o Irã. O que isso realmente significa neste momento? E eles estão atingindo Israel de uma forma que era esperada? É algo maior? Eu sei que eles estão atingindo civis. E isso é horrível e eles podem continuar fazendo isso. Mas eu tinha lido que talvez eles não tivessem tanto em termos de armamento neste momento. Sim, Harris, você está absolutamente certo e eu falei ao telefone mais cedo com o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e ele disse que seria um erro grave os iranianos responderem a esses ataques noturnos que foram ordenados pelo presidente Trump. Eles têm alguma capacidade limitada de continuar atacando centros populacionais israelenses com mísseis balísticos. Eles também poderiam usar seus representantes na região, essas milícias xiitas, iraquianas e sírias apoiadas pelo Irã, para atacar bases ou embaixadas do Zepoawa no Oriente Médio. Mas o principal a se lembrar aqui é que, ao longo do último ano e meio, os israelenses eliminaram sistematicamente representantes iranianos, como o Hezbollah, no sul do Líbano. Os americanos e os israelenses também atacaram os Houthis no Iêmen. Eles têm como alvo o Hamas e a Jihad Islâmica dentro de Gaza, e isso deu aos iranianos opções muito limitadas em termos de resposta. A situação mudou. Se estivéssemos tendo essa conversa há 2 anos, Israel temeria um ataque massivo de mísseis vindos de várias direções. Agora, eles só precisam se preparar para a possibilidade de mais disparos de mísseis balísticos vindos do Irã e para a chance de que o Irã tente mobilizar o que restou de suas forças por procuração na região para lançar ataques limitados contra centros populacionais aqui ou contra interesses americanos em toda a região. Isso é. Eu queria saber sobre o alcance deles em relação a todos aqueles mais de 40 mil militares americanos e até mesmo algumas de suas famílias também na região.
Então vamos falar sobre isso com Joey Jones. Você preparou tudo perfeitamente e eu sou sempre muito grata pelo seu trabalho de reportagem, Trey. Obrigada. Em foco agora, Joey Jones, fuzileiro naval aposentado, técnico em explosivos e colaborador da Fox News. Então, vamos falar sobre a exposição, por assim dizer, dos nossos homens e mulheres das Forças Armadas naquela região neste momento. E você acha que estamos mais preocupados ou menos neste ponto? Não, acho que hoje você precisa estar um pouco mais preocupado. Você não sabe o que o Irã vai fazer. Você tem o Soleimani como exemplo. Tivemos um convidado no Fox and Friends esta manhã e ele meio que tentou encontrar um equilíbrio e disse que achava que eles fariam mais do que fizeram depois do Soleimani, mas tentariam não fazer demais para não provocar uma reação nossa. Minha dúvida é, será que eles tentam atacar capacidades em vez de pessoas? Eles querem sangue americano ou querem uma vitória de relações públicas depois de terem sido envergonhados no cenário internacional? Eu não sei. Mas eu nem sei que capacidades eles ainda têm. Essa é a minha pergunta. E isso também é uma parte importante da questão. Então, acho que não é esperar para ver, é esperar e torcer, na verdade. Ok, isso é importante. Naquela entrevista do secretário Rubio com Maria Bartiromo, ele disse a ela: não há operações militares planejadas neste momento contra o Irã. Isso parece uma janela realmente aberta, caso eles queiram aproveitar para negociações. Sim, tem um trecho atrás do outro da coletiva de imprensa do secretário Hegseth esta manhã. Quero dizer, ele disse de forma muito direta que o presidente quer que eles venham para a mesa de negociações e afirmou que eles sabem quais passos precisam tomar para a paz. Agora, ele não nos disse quais são esses passos, mas isso foi em resposta a uma pergunta sobre a administração Trump está se comunicando diretamente com a liderança do Irã, e ele disse que sim. Certo, próxima, porque estive pegando apenas manchetes nos últimos 11 minutos agora. Enquanto o sol está se pondo naquela parte do mundo, como você viu. Já passa das 18 horas lá. Então, o chefe da IA, Grossi, disse a outra emissora que eles não conseguem avaliar os danos subterrâneos em Fordo, no Irã. Certo, você acha que eles não podem? Ou não lhes é permitido? Ou qual é a situação? Porque eles não tinham olhos para isso antes de tudo isso. Pode ser ambos. Pode ser que o dano seja tão grande que não haja um caminho direto para enxergar. Esperamos. E provavelmente ninguém receberá um convite para visitar o Irã agora para inspecionar instalações nucleares, não importa de onde sejam. Eu imagino, e o que continuamos ouvindo, é que Israel tem pessoas em solo lá de alguma forma ou maneira. E provavelmente planeja fazer algum tipo de avaliação dos danos de batalha. Quero dizer, a AIEA teve a oportunidade de fazer mais do que ser dúbia em certo momento. Eles divulgaram um relatório em maio que realmente mudou muita coisa. Dizia pela primeira vez que o Irã havia violado qualquer acordo que tinham. Mas eu acho que isso veio com 20 anos de atraso. Esse é o problema. Certo, mais uma aqui. A Organização para a Cooperação Islâmica, OACI, nós a conhecemos porque há milhões de muçulmanos pelos quais eles dizem falar. Veja o que eles dizem. Eles agora criaram um grupo de contato. Para contato regular com partes regionais e internacionais para apoiar esforços de diminuição de tensões, parar a agressão contra o Irã e buscar uma solução pacífica. Você tem ouvido muito sobre pessoas que não gostam de como isso está acontecendo porque apoiam o regime islâmico. Sim, acho que se você olhar para as nações árabes, algumas das maiores, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, e a primeira declaração que eles fizeram, e acho que a outra foi o Catar, todos eles evitaram condenar, ou quase tomaram partido. Todos disseram que precisamos encontrar uma solução pacífica. Mas então, o secretário-geral das Nações Unidas vem a público e direciona a ira diretamente aos Estados Unidos, como se os Estados Unidos fossem o único agente do mal ou o vilão nessa situação. Então, é quase como se a turnê do presidente Trump pelo Oriente Médio tivesse virado o jogo. Bem, sem dúvida, ele está cumprindo suas promessas. Acho que o mundo não está acostumado com isso. O New York Times com essa manchete, com o ataque militar que seus antecessores evitaram. Trump faz uma aposta enorme. O presidente Trump está apostando que os Estados Unidos podem repelir qualquer retaliação ordenada pelo Irã e que destruiu as chances do regime de reconstituir seu programa nuclear. Qual a sua opinião sobre isso? Sim, colocando dessa forma, como se fosse algo muito aberto, nós absolutamente podemos. Em uma guerra convencional, nós somos a superpotência mundial e com o que restou ao Irã, se quiséssemos, poderíamos absolutamente destruir o exército deles. Isso não significa que faríamos isso sem nenhuma perda do nosso lado. Não significa que as tropas e
e que os navios que temos na região não estejam suscetíveis a um míssil. Acertar um deles por sorte, sinceramente. Mas o presidente Trump assume um grande risco, eu acho que esta é a coisa mais calculada que ele já fez. Quando se trata de guerra, quer dizer, temos que entender que este é o mesmo presidente que não iniciou uma nova guerra, que encerrou a guerra contra o ISIS, mas também estabeleceu um precedente usando o Moab e agora estabeleceu um precedente usando o MOP. Então, ele entende, eu acho, que nós temos, você sabe, apenas para usar o slogan paz através da força, essa ideia de que se você for decisivo, imediato e severo com suas ações, talvez você não precise ter uma guerra prolongada. Sim, gosto da sigla para Massive Ordnance. Eles limparam tudo. Sim, sim. Joey, obrigado.